Graça e paz, amados irmãos. Hoje nós vamos falar sobre o batismo com o Espírito Santo, uma aula bastante importante, principalmente visto o tamanho das confusões que fazem a respeito desse tema e também as controvérsias que há, principalmente em relação ao dom de línguas, ao selo do Espírito. Essas são coisas que nós vamos tratar aqui nessa aula. Mas primeiramente eu quero convidar você para juntos orarmos ao Senhor. Senhor nosso Deus, Pai Todo-Poderoso e Misericordioso, seja conosco, nós precisamos da Tua graça para nos ajudar nesta aula. Nos abençoe em tudo para a Tua glória. Amém. Amados, eu quero convidar a abrir a Palavra de Deus em Mateus capítulo de número 3, o versículo de número 11, nós vamos ler junto, quero que você acompanhe comigo, Mateus 3, 11. Eu vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Meus amados, como que é importante estudarmos sobre o batismo com o Espírito Santo? Principalmente nesse texto que nós vamos falar aqui, a respeito do batismo com fogo, né? Uma coisa bem confusa, que muitas pessoas distorcem esse texto e fazem com que ele se torne uma coisa assim, superpoder de alguns tipos de crente. Essa é uma das confusões, né? Mas uma das confusões mais comuns que nós achamos sobre o batismo com o Espírito Santo é o falar em línguas, e nós vamos ver aqui dentro desta aula. Quando nós falamos sobre o batismo com o Espírito Santo, nós precisamos entender primeiramente o que é batismo. O que é o batismo? A palavra batismo, nós vamos falar disso na aula sobre o batismo em águas, mas a palavra batismo, ela tem uma ideia, principalmente no grego, de sepultamento, de morte, né? E de um ressurgir para uma nova vida. Ou, por exemplo, como os judeus faziam com seus novos convertidos. O batismo não é uma invenção do cristianismo. Os judeus já batizavam, como muitas outras religiões, tinham algum tipo de batismo, né? Por exemplo, quando nós vamos analisar o texto que acabamos de dizer aqui, é João Batista que estava no deserto batizando. Os judeus não recriminaram João porque ele estava batizando, mas sim pelo tipo de batismo, pelo que João estava dizendo. Ou seja, João estava dizendo, olha, arrependam-se dos seus pecados, porque eu estou batizando vocês aqui de uma forma, mas virá um outro, e esse é maior do que eu, e o seu batismo vai ser muito maior e muito melhor do que o meu. Então, os fariseus, os doutores da lei, eles criticavam João Batista por causa desse tipo de batismo, e não o batismo em si. Tudo bem? Vamos avançar. Bom, quando nós falamos de batismo, principalmente no texto que nós acabamos de ler, João mostra dois tipos de batismo. O batismo dele mesmo, que ele estava fazendo, ele dizia, olha, meu batismo não é com água, mas ele estava mostrando um outro tipo de batismo que viria, que era o batismo com o Espírito e com o fogo. Por que João não podia batizar com o Espírito? Bom, um assunto que nós falamos na aula passada, quando nós falamos sobre o Espírito Santo, nós dizemos assim, por que no Antigo Testamento as pessoas não poderiam ter o Espírito habitando, ter o Espírito na sua plenitude em si? Porque Jesus ainda não veio, Jesus não tinha ido para a cruz, cumprido o seu propósito, sido crucificado, morto e ressuscitado, ido ao céu, preparado-nos, né, nos tornando aptos a receber o Espírito Santo. Aqui João está dentro dessa época, né? Jesus ainda não veio, ele não foi para a cruz, ele ainda não tinha feito a sua obra salvífica completa, então o Espírito Santo não poderia descer nas pessoas. Por isso é que João estava batizando com água, mas ele estava dizendo, olha, eu apenas estou fazendo um preparo, porque virá aquele que batizará com o Espírito, eu não tenho esse poder. Alguém pode pensar, pastor, então existe dois tipos de batismo, aquele batismo que eu desço as águas no batistério ou num rio, e depois existe um outro batismo que Jesus vai fazer comigo dentro da igreja. Não é isso. Lembrando, irmãos, nós estamos falando que a época, o período que João estava batizando,
Lembra? Jesus não cumpriu a sua obra. Ele ainda não tinha ido aos céus, ele ainda não tinha enviado o Espírito Santo. Depois que ele faz esta obra e envia o Espírito Santo, a história é outra. Você não vai ver mais ninguém batizando alguém simplesmente em água. É o que nós vamos analisar mais para frente. Vamos a seguir um pouquinho. Quando João Batista diz que Jesus viria para batizar com o Espírito e com fogo, esse batismo, não significa algo tipo que a gente vê em algumas igrejas, ou seja, olha, foi batizado com fogo, aí a pessoa pula, piruleta, fala, grita em alto som e faz coisas assim que são estranhas à Bíblia. Não. Batismo com fogo, nós vamos ver o porquê, nós vamos ver quando, nós vamos ver o seu significado um pouquinho mais para frente. Basta saber aqui que quando Jesus viria, ou melhor, quando ele veio à terra e quando ele cumpriu sua obra e batizou os discípulos com fogo, não foi gritaria, não foi essa histeria que nós vemos em alguns crentes e em algumas igrejas. Então, até aqui tudo bem? Vamos avançando. Então, pastor, o que significa realmente o batismo com Espírito Santo? Quero convidar você a abrir e acompanhar aí em Atos, capítulo de número 1. Vamos lá? Atos 1, nós vamos ler os versículos de número 4 e 5. E comendo com eles, determinou-lhes que não ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele: de mim ouvistes, porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Então, veja bem, aqui é o próprio Jesus Cristo falando com os seus discípulos a respeito de uma promessa que estava por vir. Essa promessa do Espírito Santo, ela não iniciou com Jesus. Ela está já profetizada no Antigo Testamento, quando nós olhamos e vemos a promessa de Deus de que Ele, num futuro, derramaria do seu Espírito sobre todos aqueles que crescem em Cristo. Por exemplo, acompanhe comigo aí em Joel, capítulo 2, versículo 28 e 29. E acontecerá depois que derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossos velhos sonharão, e vossos jovens terão visões. Até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu Espírito naqueles dias. Então, havia uma promessa de que Deus derramaria do seu Espírito sobre todos. Não é sobre alguns, não é sobre uma classe específica, mas sobre todo o seu povo. E vale ressaltar aqui que quando Deus trata do seu povo, Ele não está dizendo todas as pessoas que moram em Israel. Ele está dizendo do verdadeiro povo dele. Assim também como Deus, quando trata com a igreja, Ele não está falando de todos que estão dentro de uma denominação, mas Ele está falando de todos aqueles que realmente são convertidos. Então, o que nós começamos a aprender já baseado nessa promessa? Que Deus derramaria do seu Espírito sobre uma parte do seu povo? Não, sobre todos que fazem parte do seu povo. Trazendo para nós hoje o derramar do Espírito, o receber desse Espírito, não seria para alguns crentes, mas para todo verdadeiro crente, todo cristão verdadeiro receberia o Espírito Santo de Deus. Vimos Jesus falando dessa promessa, vimos essa promessa sendo feita no Antigo Testamento, e agora nós vamos ver que essa promessa do derramar do Espírito se cumpre. Acompanhe, Atos 2, 1 a 4. Ao cumprir-se o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhe concedia que falasse. Veja bem,
aqui no cumprimento, como nós conhecemos como o dia de Pentecoste, ou o início da igreja na terra, nós vemos uma coisa bastante interessante. Estavam ali todos reunidos. Quem eram todos? Os discípulos, aqueles que creram em Jesus, estavam todos reunidos, porque esta foi a ordem de Deus, ficar em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos do poder, ou seja, do Espírito. Então, todos estavam ali. Quem eram esses todos mesmos? Os discípulos, aqueles que criam em Jesus, estavam todos juntos naquele mesmo lugar. E aí nós vemos uma coisa acontecendo. Todos eles receberam, foram cheios do Espírito. Não somente os discípulos, mas todos os que estavam ali, crendo em Jesus. Eu quis frisar bem isso, que todos estavam juntos e todos ficaram cheios, para que não haja dúvida que Deus não divide o seu povo. Deus não faz uma classe com espírito e outra classe sem espírito. E nós vamos ver por que não, ok? Bom, quando nós entendemos que todos receberam do Espírito, e eu quero massificar esse todos na sua cabeça, é o entendimento que Paulo vai ter lá em 1 Coríntios. Acompanhe, 1 Coríntios, capítulo de número 12, versículo de número 13. Pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado de beber de um mesmo Espírito. Veja, qual é o entendimento do apóstolo Paulo a escrever aos crentes de Corinto? Todos fomos batizados no mesmo Espírito, todos fomos ligados pelo mesmo Espírito. O que significa? Paulo estava trazendo, movido pelo próprio Espírito de Deus, que todo cristão é ligado à igreja de Cristo, ao corpo de Cristo, justamente pelo Espírito. Então, quem não tem o Espírito não está ligado à igreja invisível de Deus. Quem não tem o Espírito não está ligado no corpo de Cristo. A conclusão é: quem não tem o Espírito não é convertido, não faz parte do povo de Deus. Vamos fazer aqui uma recapitulação rápida. Cristo fala de uma promessa do derramar do Espírito sobre todos os crentes, sobre todos que creem. Nós vimos essa promessa no Antigo Testamento. Essa promessa se cumpre ali no dia de Pentecoste. E Paulo diz à igreja, mostra à igreja que é esse derramar, é esse receber do Espírito que nos torna salvos, regenerados e ligados, fazendo parte do corpo de Deus, corpo de Cristo, que é a sua igreja. Nós vamos ver no batismo em águas que o batismo de águas é um símbolo do que aconteceu no nosso coração antes mesmo de descer as águas. O batismo nas águas nos liga a uma igreja local e o batismo no Espírito, ele nos liga à igreja invisível de Cristo, nos torna povo de Deus. Tudo bem? Vamos agora falar sobre a verdadeira prova do batismo com o Espírito Santo. Será que o falar em línguas é realmente a verdadeira prova de que fomos batizados pelo Espírito Santo? Eu quero fazê-los pensar um pouco. Se a prova de que nós fomos batizados pelo Espírito Santo é o falar em línguas, então todo salvo verdadeiro teria que falar em línguas. Mas a Bíblia, nós vamos ver adiante, nos afirma que nem todos falam em outras línguas, porque falar em línguas é um dom do Espírito, que nós vamos ver mais para frente. Mas nem todos têm esse dom. E nós vemos que todos precisam ter o Espírito. O que eu quero dizer com isso? Se por um lado a Bíblia diz e afirma que todo povo de Deus, que todo salvo verdadeiro, que todo verdadeiro cristão tem o Espírito Santo, e por outro lado, Paulo vai dizer que dons, nem todos têm todos os dons, nem todos profetizam, nem todos têm visões, nem todos são profetas, nem todos são pastores. E ele diz, nem todos falam em outras línguas. Então, nós vemos que existe essa diferença de dons
capacitação para fazer algo e o receber do Espírito. Se, meus amados, o falar em língua é a prova que temos o Espírito, como é que Paulo vai dizer que nem todos falam em outras línguas? Então significa que nem todos têm o Espírito? Será que o dom de línguas é verdadeiramente uma prova de que somos batizados com o Espírito Santo? Meus amados, nós vamos falar e refutar este pensamento justamente com os textos que aqueles que acreditam que o batismo com o Espírito Santo seja evidenciado por falar em línguas, eles vão usar alguns textos. E nós vamos usar esses mesmos textos para mostrar que não é. Que a verdadeira prova não é falar em línguas, mas uma outra forma bem mais precisa de avaliarmos isso. Ok? Bom, na realidade são poucos os textos, são 4 textos, e todos esses textos que falam do batismo com o Espírito Santo estar associado com falar em línguas, ou seja, no texto que fala que foram batizados com o Espírito, falar em línguas, são apenas 4 textos, e esses 4 textos estão em Atos dos Apóstolos. E nós vamos analisá-los um por um, ok? Bom, observações bastante importantes. Você vai notar que fora de Atos dos Apóstolos, ou seja, nas cartas que os apóstolos escreveram às igrejas, nas cartas que Paulo escreveu muito a muitas igrejas, as cartas escritas por Pedro, as orientações que foram dadas às igrejas, e em nenhuma dessas cartas aparece uma menção sequer de batismo ligado ao falar em línguas. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, quando nós olhamos esses textos em sequência, nós vamos observar uma coisa: há um avanço gradativo do Evangelho, há um avanço gradativo da expansão da igreja. E nós vamos ver que eles começam aonde? Em Jerusalém. E vão para onde? Para a Judéia, e depois para Samaria, e depois aos confins da terra. Jerusalém, Judéia, Samaria e confins da terra. 4 avanços, 4 textos que eles usam. E nós vamos ver que é justamente para demonstrar e evidenciar o avanço da igreja. Nós vamos analisar um por um. Nós vamos falar de um por um desses textos, começando com Atos, né? Vamos tratar de texto por texto, começando em Atos dos Apóstolos. Então, quero convidar os irmãos a abrir novamente lá em Atos, o capítulo de número 2 e o versículo de número 1 a 4. Vamos ler Atos 1 a 4. Perdão, Atos 2, de 1 a 4. E ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam sentados. E apareceram, distribuídas entre eles, línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Veja bem, esse texto de Atos, ele marca o início da igreja, ele marca o cumprimento da promessa de Deus feita no Antigo Testamento, falada por Jesus Cristo, agora está sendo cumprida aqui. Então os discípulos estão recebendo o Espírito prometido por Deus. E como é que eles visualizariam, como é que eles saberiam que eles receberam aquele Espírito? Imagina um olhando para o outro, e aí, recebeu? Não sei, como é que... Então, para mostrar que a promessa se cumpriu, teve um sinal naquele tempo, naquele específico momento, para marcar o início da descida do Espírito Santo aos homens, e em especial dar início à igreja. Então nós vamos agora para o próximo texto, que é Atos capítulo de número 8, que é o segundo texto, que vamos ler. Atos 8, versículo 14 a 17. A palavra de Deus diz assim: ouviram os apóstolos que eles estavam em Jerusalém,
que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram-lhe Pedro e João, os quais, descendo para lá, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo, porquanto não havia ainda descido sobre nenhum deles, mas somente que haviam sido batizados em o nome do Senhor Jesus. Veja bem, esse texto, de início nós vemos, eles não foram batizados no Espírito, mas o texto diz que eles receberam o Espírito. Eles já tinham crido em Jesus e eles ainda não receberam a mesma promessa que os judeus em Jerusalém tinham recebido. Lembrando que Samaria, os samaritanos e os judeus, eles tinham uma inimizade. E o que Deus estava mostrando? Ele estava mostrando para Pedro e também para João, que são judeus, que a descida do Espírito não era uma exclusividade do povo judeu, mas também que os samaritanos, até então inimigos dos judeus, agora também eles poderiam receber do mesmo Espírito que os judeus. Então nós estamos vendo aí o avanço da igreja e o avanço do Espírito Santo, não apenas para o povo judeu, mas agora também para os samaritanos. Ok? Então nós vamos para o terceiro texto, em que eles dizem, olha, está vendo? Sempre está associado ali, a evidência é que as pessoas falem em língua quando são batizadas. Veja agora o terceiro texto, que está em Atos 10, o versículo de número 44 em diante. Diz assim a palavra do Senhor. Ainda Pedro falava estas coisas, quando caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. E os fiéis, que eram da circuncisão, que vieram com Pedro, admiraram-se, porque também sobre os gentios foi derramado o dom do Espírito Santo, pois os ouviam falando em línguas e engrandecendo a Deus. Então perguntou Pedro, porventura pode alguém recusar estes que, assim como nós, receberam o Espírito Santo? Porventura pode alguém recusar a água para que não sejam batizados estes que, assim como nós, receberam o Espírito Santo? E ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Então lhes pediram que permanecessem com eles por alguns dias. Os amados, veja que interessante. Agora, não é mais apenas em Samaria, não é mais apenas com os samaritanos, os judeus samaritanos, mas agora era com um gentio. Ainda assim estava dentro do território judaico, mas eram gentios, não eram judeus, embora morassem ali na região da Judéia. Mas eles ouviram a palavra, e quando eles ouviram a palavra, pressupõe-se que creram naquela mensagem, e imediatamente eles receberam, lembra? Não é batizados com o Espírito, mas eles receberam o Espírito Santo e começaram a falar em outra língua, mas não é uma língua estranha, uma língua dos anjos, como muitos falam. Vamos falar em outra língua. E o que é interessante quando Pedro mostra o seguinte, olha, os judeus que estavam ali com eles, da circuncisão, começaram a olhar, mas como é que pode? Eles também receberam o mesmo dom, eles receberam do mesmo Espírito. E Pedro vira para eles e diz, olha, como nós podemos negar água, ou seja, como nós podemos impedir eles de serem batizados, sendo que eles receberam do mesmo dom que nós, sendo que eles estão mostrando a evidência de conversão como nós, crendo em Jesus Cristo, recebendo do mesmo Espírito. Então Pedro ordenou que eles fossem batizados, porque eles creram, porque receberam do mesmo Espírito. Até aqui alguma dúvida? Vamos avançando para o último texto, que está em Atos 19. Acompanhe aí Atos 19, versículos de número 1 em diante. E aconteceu que, estando Apolo em Corinto, Paulo, tendo passado pela região mais altas, chegou a Éfeso, e achando ali alguns discípulos, perguntou-lhes, recebeste porventura o Espírito Santo quando crestes? Ao que lhe responderam, pelo contrário, nem mesmo ouvimos que existe o Espírito Santo. Então Paulo perguntou, em que, pois, foste batizado? Responderam, no batismo de João. Disse-lhe Paulo,
João realizou o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que vinha depois dele, a saber, em Jesus. Eles, tendo ouvido isto, foram batizados em nome do Senhor Jesus, e impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e tanto falavam em línguas como profetizavam. Veja que texto maravilhoso para a gente encerrar esses 4 textos. Veja, começou em Jerusalém, com a descida do Espírito no Pentecoste, depois fomos para Samaria, ali ainda era território judeu. Depois de Samaria nós avançamos um pouco para a Judéia, onde aquele gentil, ainda que estivesse no território judeu, creu em Jesus e foi batizado e recebeu o Espírito. Agora nós vemos Éfeso. Éfeso era bem distante do território judaico, ou seja, eram os confins da terra. E aí Paulo está visualizando essa descida do Espírito Santo. Pedro está visualizando agora que esta graça, esta salvação não era apenas restrita à nação de Israel, mas a todo aquele que nele crê, vai ser batizado e vai receber o Espírito Santo de Deus. Veja que interessante nessa colocação. Esse texto, ele inverte, ele diz assim, olha, aquelas pessoas creram na mensagem que Paulo disse e eles receberam o Espírito. E aí, depois de receberem o Espírito, o que eles foram? Batizados em quê? Em nome de Jesus. Quando eles foram batizados, é uma coisa que muitas pessoas não gostam de ler, aqueles que dizem que quem é batizado tem que falar em línguas. Olha o que diz aqui. Ele diz que após impor as mãos, tanto falavam em outras línguas como o que? Profetizavam. Então, se o sinal aqui é falar em língua, também deve ser profetizar. Será que todas essas pessoas que hoje afirmam que só é batizado no Espírito aquele que fala em língua, será que eles também profetizam? Claro que não. Então, meus amados, aqui nós vamos terminar o primeiro vídeo mostrando que os próprios textos que eles usam para apoiar que o batismo do Espírito Santo, o sinal é falar em línguas, na realidade é o contrário. O batismo com o Espírito Santo é a prova que somos crentes, que somos salvos, e não o falar em línguas. A evidência das línguas aqui era apenas para mostrar que, assim como em Jerusalém, Samaria, Judéia e os confins da terra também receberam do mesmo dom, do mesmo Espírito. Amém? Qualquer dúvida a gente pode entrar em contato. Vocês podem mandar para mim por mensagem, WhatsApp, mandar por e-mail e a gente vai estar tirando as dúvidas. Tá bom, meus amados? Na próxima aula nós vamos falar sobre a verdadeira evidência do batismo com o Espírito Santo ou do recebimento do Espírito Santo. Meus amados, Deus abençoe os irmãos, uma boa aula e até o próximo vídeo.